As estrelas sempre sussurraram segredos, memórias enterradas de civilizações esquecidas, impérios que floresceram e ruíram muito antes de o primeiro humano sequer erguer os olhos em direção ao céu. Ao longo dos milênios, incontáveis espécies surgiram e prosperaram na vastidão da galáxia, cada uma com sua própria história, seus próprios conflitos, suas lendas. E entre todas essas histórias, uma se destacava, não por sua glória, mas por seu silêncio. Era um conto sussurrado nas sombras, guardado em bibliotecas esquecidas e câmaras seladas com medo, o mito da humanidade. Dizia-se que os humanos haviam sido uma raça impiedosa, incansáveis em sua expansão, impossíveis de conter. Sua presença era tão ameaçadora que, segundo os registros não oficiais, os povos mais antigos teriam tomado uma decisão radical: apagar todos os vestígios de sua existência, apagar sua história, apagar o próprio nome. Alguns acreditavam que os humanos haviam se destruído sozinhos, em uma guerra tão catastrófica que não sobrou ninguém para contar. Outros diziam que haviam fugido, cruzando os limites da galáxia e desaparecendo no vazio, como fantasmas condenados ao esquecimento. Mas apesar de todas as tentativas de apagá-los da história, a lembrança resistiu. Mesmo reduzida à lenda, a humanidade continuava viva na memória coletiva, como um presságio sombrio, uma advertência para civilizações que ousassem crescer rápido demais ou lutar sem medir as consequências. E assim, os séculos passaram. Os mitos viraram piada. As histórias foram ignoradas, até o dia em que a frota apareceu. Naquele tempo, o poder absoluto era exercido pelo domínio de Raal, um império que governava há milênios, com mãos de ferro e tecnologia inigualável. Suas frotas dominavam centenas de sistemas estelares. Seus adversários caíam antes mesmo de conseguir reagir, e a ideia de ameaça era praticamente um conceito extinto entre seus comandantes. Quando os sensores de varredura profunda captaram uma anomalia nos limites do território, ninguém se preocupou. Acreditava-se que era apenas uma nave errante, uma colônia abandonada, ou um bando de piratas tentando a sorte. O domínio, em sua arrogância, enviou apenas uma nave para investigar. O Vash, um dreadnought colossal, símbolo do poder militar de Raal, autoconfiança feita a aço e plasma. A tripulação riu ao detectar as naves desconhecidas. Eram feias, velhas, primitivas, naves feitas de metal bruto, marcadas por cicatrizes de guerra, construídas com foco em eficiência brutal e não em elegância tecnológica. Mas o riso parou quando a resposta chegou. Não foi um pedido de socorro, nem uma tentativa de negociação. Foi uma simples mensagem, em uma língua que há muito havia sido apagada dos arquivos do domínio. Nós somos a humanidade. Rendam-se ou serão destruídos. O almirante do Vash não conteve a risada. Humanos? Ridículo. Eles eram mitos, contos de advertência contados para crianças e acadêmicos nostálgicos. Mas conforme os sensores processavam os dados da frota inimiga, a expressão de confiança começou a vacilar. Aquelas naves, por mais arcaicas que parecessem, se moviam com uma precisão inquietante. Cada manobra era calculada, cada formação milimetricamente posicionada. Ainda assim, o comando foi dado: atacar. Foi um erro, o último dele. As naves humanas aceleraram com uma agilidade que desafiava qualquer projeção técnica. Desviavam dos disparos com uma fluidez quase orgânica, escapando de feixes de plasma e mísseis como se antecipassem cada movimento inimigo. E então, revidaram. As armas, que o domínio considerava obsoletas, funcionaram com precisão aterradora. Kinetics, projéteis físicos, perfuraram escudos como se fossem papel. A primeira nave do domínio apagou-se em segundos, os sistemas sobrecarregados. A segunda explodiu quando um míssil penetrou o núcleo energético, desencadeando uma reação em cadeia. O Vash, aquela que deveria ser invencível, mal teve tempo de emitir um sinal de emergência antes de ser dilacerado por tiros concentrados de railguns. A batalha foi curta, menos de 1 hora. Nenhuma nave humana foi destruída,
A mensagem estava entregue. A lenda era real. Os humanos estavam vivos e haviam retornado. A notícia correu como uma tempestade pelo domínio. As transmissões falavam em fantasmas, em espectros do passado, em monstros saídos das páginas rasgadas da história. A primeira reação foi previsível: mais naves, mais força, mais arrogância. Mas os resultados não mudaram. O inimigo que haviam tentado apagar da existência agora os caçava. Eles não queriam diálogo, não buscavam diplomacia e muito menos poder. Eles estavam ali por algo maior: retribuição. O domínio de Raal, até então soberano e inquestionável, nunca havia enfrentado um inimigo como aquele. Desde o primeiro ataque, os humanos se tornaram um pesadelo, uma presença invisível que aparecia do nada, atacava com brutalidade cirúrgica e desaparecia sem deixar rastro. Relatórios começaram a inundar os centros estratégicos, frotas inteiras sumindo, colônias silenciadas, sistemas inteiros apagados do mapa galáctico. E havia algo mais assustador: os humanos estavam ficando mais fortes. A primeira frota, embora pequena, já havia deixado claro que não se tratava de uma força improvisada. Mas agora, novas naves começavam a surgir quase todos os dias, mais modernas, mais rápidas, mais letais. A pergunta que atormentava os altos comandos era simples: de onde estavam vindo essas naves? Como, em pleno silêncio e exílio, a humanidade havia construído uma frota capaz de rivalizar com o maior império da galáxia. Os espiões do domínio foram enviados, mas voltavam de mãos vazias. Quando voltavam, as respostas que não vinham apenas intensificavam o pavor. E então, os humanos cruzaram uma linha que o domínio jamais imaginou que alguém ousaria ultrapassar. Tomaram um planeta. A princípio, pensou-se que fossem apenas saqueadores. A lógica era simples: atacariam, causariam danos e desapareceriam novamente, como haviam feito tantas vezes. Mas ao invadir o mundo industrial de Corus 9, a humanidade mostrou que não estava ali apenas por vingança. Eles queriam tomar de volta o que lhes foi tirado. Eles estavam ali para conquistar. Os relatos dos sobreviventes eram desconexos, cheios de terror e confusão. Falas sobre soldados em exoesqueletos, movendo-se como sombras, rápidos demais, eficientes demais, mortais demais. Não deixavam inimigos para trás. Varriam as cidades como uma força da natureza, e quando o último fogo se apagou, a bandeira humana foi hasteada sobre as ruínas. A galáxia mudaria para sempre. O impacto foi imediato. Pânico se espalhou como uma infecção por todo o território de Raal. Corus 9 era apenas o começo. Em questão de semanas, outros sistemas começaram a cair. A eficiência dos ataques humanos era brutal. Não lutavam por honra, não respeitavam tratados. Eles destruíam linhas de suprimento, atacavam estaleiros, explodiam depósitos de combustível e desapareciam. Cada golpe era um corte preciso, feito para sangrar o império até a morte. E o mais assustador: eles não lutavam como o resto da galáxia. Eles lutavam como se estivessem cumprindo uma promessa, como se cada tiro fosse uma resposta, como se cada batalha fosse uma sentença. No coração do império, o supremo chanceler Vacus reuniu seu alto conselho. A sala de guerra, normalmente dominada por ordem, controle e confiança, estava tomada por tensão, medo e desespero. Hologramas preenchiam a sala com mapas táticos, relatórios, imagens de destruição, planetas queimando, frotas em ruínas, tropas em fuga. "Isso é impossível", murmurou o almirante Tanek, as mandíbulas contraindo em frustração. "Eles são relíquias, naves antigas, armas ultrapassadas. Como podem estar vencendo?" Vacus virou-se para sua oficial de inteligência, uma veral de pele pálida chamada Sain. Seus olhos tremiam. "O que sabemos sobre eles?" ele exigiu. Sain hesitou. "Quase nada. Todos os registros foram apagados há séculos. O pouco que resta fala sobre uma raça resiliente, guerreira. Mas isso", ela apontou para os hologramas em ruínas, "isso está além de qualquer previsão, além de tudo que conhecemos." Um dos generais murmurou, quase sem querer:
E se eles nunca tivessem realmente sumido? E se estiveram esperando esse momento o tempo todo? A frase pairou no ar como veneno. A possibilidade de que a humanidade tivesse sobrevivido, escondida, silenciosa, construindo, observando, preparando-se. Vacos bateu com força na mesa de comando. Basta de especulações. Precisamos saber como detê-los. Silêncio. Ninguém tinha uma resposta. O domínio estava acostumado a guerras. Já haviam enfrentado rebeliões, facções rivais, até alianças de múltiplas espécies. Mas sempre houve regras implícitas, negociações, trégua, estratégia formal. Humanos não jogavam esse jogo. Eles atacavam sem aviso, recusavam-se a dialogar, ignoravam pedidos de rendição. Eles queriam destruir o império, pela raiz, e a cada planeta tomado, a cada frota perdida, a verdade se tornava mais clara. A guerra não era sobre território, era uma dívida antiga sendo cobrada. A essa altura, o domínio de Raal já havia perdido a ilusão do controle. Não se tratava mais de resistir, mas de sobreviver. Cada novo relatório era pior que o anterior. Frotas inteiras desapareciam. Colônias, antes consideradas inabaláveis, eram arrasadas em questão de dias. O maior império da galáxia estava em colapso. E então, a verdade emergiu. Nas profundezas dos arquivos restritos do domínio, lacrados por gerações, uma revelação foi descoberta. Um documento antigo, enterrado sob camadas de censura e silêncio. O conteúdo era claro. A humanidade não desapareceu. Ela foi caçada e quase exterminada. Muito antes do auge do domínio, seus predecessores haviam encontrado os humanos, uma espécie jovem, mas rápida, inteligente, implacável. A humanidade crescia em um ritmo assustador, firmava alianças, aprendia, evoluía, e em pouco tempo tornara-se uma ameaça real ao equilíbrio de poder da galáxia. A resposta do antigo Conselho de Raal foi brutal: genocídio. Planetas humanos foram varridos do mapa, colônias inteiras queimadas até as cinzas, cidades transformadas em crateras, e todos os registros sistematicamente apagados. Eles acreditaram ter vencido, mas erraram. Alguns humanos sobreviveram, fugiram, se esconderam e esperaram. Por gerações, estiveram no escuro, construindo, planejando, lembrando, e agora tinham retornado, não como conquistadores, mas como executores de uma sentença. No centro do poder de Raal, o supremo chanceler Vacus observava as imagens da destruição, as ruínas de cidades humanas do passado, os rostos de seus antecessores, as ordens assinadas com frieza, selando o destino de bilhões. Ali, naquela sala, ele entendeu. A guerra que enfrentavam não era uma guerra, era um julgamento, e o veredito já havia sido declarado. A humanidade estava ali para cobrar uma dívida escrita com fogo e sangue. Então, veio a notícia que nenhum deles esperava ouvir. Eles estão aqui. O aviso veio por transmissão direta do almirante Tanek. Sua voz estava trêmula. Eles chegaram a Veral Prime, a capital do Império, o coração do domínio, a última linha. Ninguém entendeu como. Acreditava-se que os humanos ainda estavam nos sistemas externos, lutando por colônias distantes. Mas não. Eles haviam atravessado as defesas, ignorado todas as projeções estratégicas e ido direto à garganta. Alarmes soaram por toda a cidade. Mapas táticos se encheram de marcadores vermelhos. Naves humanas surgiam do nada, maiores, mais letais, mais numerosas do que qualquer frota que o domínio havia enfrentado. Eles não estavam ali para mais uma batalha. Estavam ali para encerrar a guerra. As defesas planetárias se ativaram, mas era tarde demais. Naves de infiltração humana já haviam tomado o controle de plataformas orbitais, e agora usavam as próprias armas do domínio contra ele. Naves explodiam no céu como fogos fúnebres. Destroços em chamas choviam sobre a capital. Nas ruas, o caos se instalava. Civis corriam em pânico. Soldados, criados desde o nascimento para acreditar na superioridade do domínio, tremiam diante da realidade.
O Império havia caído. Eles só não haviam aceitado ainda. Dentro do centro de comando, a tensão explodiu em desespero. Generais gritavam ordens contraditórias. Mapas de guerra se tornavam inúteis a cada minuto. Vacos assistia à destruição com um vazio nos olhos. O império que seus ancestrais construíram agora desmoronava diante daquilo que tentaram enterrar. Restava apenas uma opção. Ativem o protocolo de aniquilação planetária. A sala congelou. Nem mesmo seus comandantes mais leais conseguiram esconder o horror. Isso matará bilhões. Alguém sussurrou. Se não podemos ter esse mundo, então eles também não terão. A ordem estava prestes a ser dada. Mas antes que pudesse completar a frase, as portas da sala de guerra se abriram com estrondo. Uma figura entrou, cercada por 2 soldados humanos. Armaduras negras, impecáveis. O homem parou diante do chanceler, sem pressa, sem palavras. Vacus reconheceu o rosto. Não o conhecia pessoalmente, mas já havia visto aquela imagem antes, nos arquivos proibidos. Um dos descendentes, um sobrevivente da chacina, um humano. O homem retirou o capacete. Seus olhos estavam firmes. Não havia ódio neles. Havia algo pior. Certeza. O que vocês querem? Perguntou Vacus com a voz falha. O humano respondeu com um leve sorriso. Justiça. Veral Prime caiu em uma única noite. Durante séculos, o domínio de Raal governou com punho de ferro. Suas frotas eram incontestáveis. Sua influência era absoluta. Mas no fim, nada disso importou. A humanidade não veio para negociar. Não veio para propor tratados ou estabelecer alianças. Veio para cumprir uma sentença. Não houve conferência de paz. Não houve armistício. Houve apenas silêncio. Quando o sol nasceu sobre os escombros da capital, o alto comando do domínio já não existia. Supremo Chanceler Vacus, seus almirantes, ministros de guerra, todos foram executados, sem julgamento, sem discurso, sem clemência. A decisão não foi tomada naquele dia. Ela havia sido selada há séculos, quando a humanidade foi traída, caçada e apagada da história. Agora, o ciclo havia se fechado. As ruas de Veral Prime, antes adornadas com os estandartes orgulhosos do domínio, estavam em ruínas, torres tombadas, prédios queimando, o cheiro de fumaça e derrota impregnado no ar, e sobre a torre mais alta que ainda restava de pé, a bandeira da humanidade tremulava. Por toda a galáxia, planetas sob o controle de Raal receberam a mesma transmissão. Um homem apareceu diante das câmeras, um comandante humano, vestindo uma armadura escurecida pelo tempo e pela guerra. Seu rosto era sereno. Sua voz, firme. Não havia orgulho em suas palavras, nem vingança, apenas fim. O domínio não existe mais. Seus líderes estão mortos, suas frotas destruídas. Seu império caiu. Houve uma pausa, como se ele quisesse que cada sílaba ficasse gravada na alma de quem ouvia. Durante séculos, vocês governaram pelo medo. Vocês apagaram nossa história, tentaram nos apagar. E mesmo assim, aqui estamos. Ele inclinou-se levemente para a frente, o olhar direto, sem piscar. A humanidade não esquece, a humanidade não perdoa, mas nós entendemos justiça. A imagem mudou, mostrou soldados do domínio sendo levados em custódia, desarmados, sem resistência. Eles não foram todos exterminados. Aqueles que não haviam participado do massacre original, aqueles que não haviam lutado contra a justiça, foram poupados. Mas uma coisa era clara: nunca mais governariam, nunca mais teriam poder. Não viemos para erguer um novo império, não queremos seus tronos. Apenas tomamos de volta o que nos foi roubado. Nada mais. A galáxia está livre. O que vocês farão com essa liberdade? Não cabe a nós decidir. A tela se apagou, e junto com ela, encerrou-se uma era. A queda do domínio ecoou por todos os cantos do cosmos. Mundos que por séculos viveram sob opressão, agora se viam livres, mas também desorientados. Alguns celebraram, outros mergulharam no caos. Espécies rivais se agitaram, tentando preencher o vácuo de poder deixado para trás. Mas uma coisa era certa: ninguém ousava desafiar os humanos.
Porque agora, a galáxia conhecia a verdade. Eles não eram mitos, não eram lendas, eram sobreviventes, eram memória viva, eram justiça encarnada.